Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na semana passada toda, da terceira semana da Páscoa, nós vimos a questão da Eucaristia. Jesus, que ele se apresenta a nós na presença eucarística. Essa semana, a partir do domingo, é chamada Semana do Bom Pastor. Tudo está relacionado ao pastor. É que nós quem é da cidade, né, não entende muito essa questão do pastor que cuida das ovelhas. E a ovelha que ouve a voz. É interessante que lá na Terra Santa, nós vemos ali os beduínos, eles vão andando assim, né, caminhando, e as ovelhas elas vão tudo atrás deles. E interessante, elas só ouvem a voz daquele homem. Se algum outro vir insinuar um assobio ou insinuar uma voz, as ovelhas elas não vão, porque elas têm um ouvido afinado para aquele beduíno, para aquele pastor. Aí Jesus ele faz essa comparação, né? Já relembrando lá no Antigo Testamento que Deus havia falado justamente que Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas que devemos ser guiados por esse pastor que é Deus. Aí vejam o bonito que Jesus está dizendo hoje no Evangelho que está no capítulo 10 de São João. O versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas, ou seja, os cristãos, ou aqueles homens de boa vontade, vocês viram que na primeira leitura fala, né, que foi na cidade de Antioquia, que pela primeira vez aqueles seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então nós que somos cristãos, nós ouvimos a voz dele, nós ouvimos a voz de Jesus. E aquele que ouve a voz de Jesus, segue Jesus. Vejam só, não é um seguimento simplesmente assim, né? Aí Jesus diz, vem para cá, aí nós vamos atrás dele, vamos andando. É também isso. Mas é um seguimento que se faz de obediência a nosso Deus, de obediência a Jesus Cristo. Nós temos a certeza de que tudo aquilo que Jesus falou nas Sagradas Escrituras,
que o Espírito Santo foi revelando no decorrer dos séculos dentro da igreja, nós sabemos que isso é verdade. E por isso nós seguimos. Quando fala, nós obedecemos. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Então as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aí Jesus fala algo mais bonito ainda, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. A recompensa daqueles que nessa vida escutam a voz de Jesus e vão e seguem-o diante de tantas vozes que existem nesse mundo, que são vozes erradas, que são vozes que nos levam para o caminho errado, que são vozes que nos levam à condenação. Aqueles que ouvem a voz de Jesus vai ter como recompensa a vida eterna. Eles jamais se perderão. Agora, a pergunta é: como ouvir essa voz? E como distinguir a voz de Jesus com a voz do ladrão, que é o diabo? Como saber isso? Como ter esse ouvido afinado? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, Deus ele diz assim, pela boca de Isaías, para aquele povo: encurtir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Esse é o primeiro discernimento que nós precisamos ter para nós entendermos que nós precisamos distinguir a voz de Deus. Deus ele vai incutir no nosso coração a sua lei. Então aqui, olha, nesse coração que está aqui, no coração seu, você que está participando aqui, você que está me vendo, no seu coração existe uma lei que foi gravada. Foi gravada por Deus no seu coração. Aquela lei que Moisés subiu lá no Monte Sinai e ele trouxe para o povo, é essa lei que está gravada no nosso coração. Por exemplo, teve algumas pessoas que por um movimento extraordinário e sobrenatural de Deus, elas ouviram uma voz de fora, né? Por exemplo, Saulo, quando vai para perseguir a igreja de Deus, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? São Francisco de Assis também, né? Ele ouve uma voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí antes mesmo de falar isso, Deus já tinha falado também para Francisco, né? Nesse processo de conversão, porque Francisco passou por 3 processos de conversão até ele mudar de vida completamente. Aí a outra foi: o servo não é maior do que o seu senhor. Foi uma voz que veio de fora. Mas vejam só, nós não somos pessoas tão extraordinárias assim, né? Para Deus estar assim falando: Padre José Augusto, eu quero agora que você caminhe para o outro lado. Agora eu quero que você faça aquilo. Isso aí não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Mas o que é para qualquer um é essa voz que está dentro do nosso coração, que Deus já incutiu, que nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. É essa voz que Deus está falando. Que quando você vai fazer algo de errado, aquela voz diz assim: epa, não, isso não. É essa voz.
No Catecismo da Igreja, no parágrafo 1776, lá vai falar sobre a questão da consciência moral. E a consciência moral está relacionada a essa voz que está dentro de nós. Aí diz assim, olha, na intimidade da consciência, o homem, eu, você, descobre uma lei, encurtiei, colocarei uma lei no seu coração. Essa lei que Deus coloca, que o homem descobre, ele não dá a si mesmo. Então o homem precisa entender que essa voz não é dele. Não foi ele que criou essa lei. Essa lei que o homem descobre foi dada por Deus. E a ela ele deve obedecer. O homem não pode ir contra, porque é a voz de Deus. Por nada nesse mundo o homem pode ir contra. E essa lei, ela está chamando sempre o homem, sempre, não é de vez em quando. Ela está chamando o homem sempre a amar. Está vendo? Não é odiar, é amar. E fazer o bem, evitar o mal, no momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei escrita por Deus no coração do homem. Está vendo o que Jeremias falou? Essa lei está inscrita. E nós não podemos ir contra ela de maneira nenhuma. Vou dar um exemplo bem assim, prático. A lei diz assim, olha, não adulterarás. Essa lei está inscrita no meu coração, está inscrita no seu, está inscrita no coração de todo mundo. Aí aquele homem que é casado, ou aquela mulher que é casada, de repente, ela começa a criar uma certa intimidade. Aquela mulher começa a criar uma certa intimidade com outro homem que não é o marido dela. Na hora que ela começa a criar aquela intimidade, Deus diz assim, olha, está na hora de parar. É essa a voz. Se a pessoa persistir, Deus vai deixar. Mas Deus já disse, a pessoa sabe que ela não pode fazer aquilo. Mas ela quer encontrar, aí ela começa a ficar dizendo assim, não, é porque ele não quer saber mais de mim, ele não olha mais para mim, ou ela não olha mais para mim, eu procuro, ela não quer, então, é por isso que eu estou indo. Olha a justificativa, você está justificando Deus? Não justifica, Deus não se justifica. Deus já disse para você que não é para você caminhar. Não tem justificativa. É por isso que o Brasil e o mundo se encontram nessa corrupção que está aí. Lá na intimidade do coração, Deus está dizendo, não faça isso. A pessoa faz. Aí as pessoas dizem assim, mas por que Deus deixa? Por causa do livre-arbítrio. É a liberdade. Cada um faz o que quiser e vai colher suas consequências depois. Mas que Deus disse para não fazer, Deus disse. Mas os homens estão tão possuídos de si mesmo, em vez de estarem possuídos de Deus, aí eles tomam a mentira dele como verdade para ele, e eles
persistem nessa mentira, dizendo que é verdade. E fica ali, ó. E ele vai. Só que essas pessoas que fazem isso, intimamente, elas não vivem bem. Porque a consciência dela está sempre dizendo. Mas ela fica dizendo, não, é isso. E está mentindo. E morre com essa mentira. Agora veja, Jesus disse que aqueles que ouvem a voz dele vai ter a vida eterna. Esses que vivem nessa mentirada, eles vão ser condenados um dia. Aí já não vai ser mais pela justiça humana, não. Porque a justiça humana varia, né? Vai de acordo com o dinheiro que coloca na mão. É só jogar um dinheirinho lá. A pessoa se livra? Se livra, está numa boa. Mas diante do justo juiz, que falou no coração, não faça isso, e a pessoa continua persistindo, quando ela morrer, ela vai ser condenada. Porque não quis ouvir a voz de Deus. Às vezes nós, por questões de amizade, nós não agimos de acordo com a consciência. Quando eu estou falando aqui, a consciência é a consciência reta, é a consciência em Deus, não aquela consciência minha. Aí por amizade, porque aquela pessoa não sei o quê, eu tenho uma consideração àquela pessoa começa a falar coisas para você e ensinar coisas para você que você sabe que está errado. Mas por consideração, você faz. Você vai contra a consciência. Por amizade. Eu vou dar um exemplo. Com toda a obediência que eu tenho ao meu pai, que eu tinha, mas vou dizer a minha mãe agora. Eu tenho que, por direito, obedecer a minha mãe. Porque é minha mãe. Agora, se minha mãe manda eu fazer algo errado, por amor à minha mãe eu não faço. E se ela vir, né, com aquelas coisinhas, chorando na minha frente, ai meu filho, você tem que fazer, eu sou sua mãe. É por isso mesmo, é por a senhora ser minha mãe que eu não vou fazer. Porque isso está errado, mãe. Por exemplo, eu presto obediência ao meu bispo. Tudo que o meu bispo pedir para eu fazer, se tiver de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos, se tiver de acordo com a doutrina da igreja, com o magistério, tudo que o meu bispo pedir para eu fazer, eu tenho por obrigação fazer, porque eu presto obediência a ele. Mas se ele me pedir para fazer algo que é errado, eu não posso fazer. Jamais. E ainda que ele me puna, dizendo assim, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou te destituir do sacerdócio. Porque ele tem autoridade para isso. Mas ele não pode me tirar se eu estiver correto. Mas ele, humanamente e pela consciência dele errada, ele pode fazer isso. Aí então eu digo assim, não, meu bispo, então eu vou fazer o seguinte, então tá bom. Por causa do meu sacerdócio eu vou fazer o que o senhor está me pedindo. Não, eu vou dizer para ele, que pena, meu bispo. Que pena. Eu sei que eu estou certo. E o senhor sabe que eu estou certo. Eu não posso te obedecer porque o senhor está errado. Ele disse, então, a partir de hoje, você não vai mais exercer seu ministério sacerdotal. Estou dando um exemplo, assim, extraordinário, para vocês entenderem. Aí eu vou dizer, tá bom. O que é que eu posso fazer? Agora, responda diante de Deus um dia. Não é aqui, é lá. O senhor está pronto para chegar lá diante de Deus e dizer assim, olha, eu tirei aquele dali. Você tirou? Você não permite que ele exerce, você não permitiu que ele exercesse o sacerdócio porque ele estava na verdade. O que é que esse bispo vai dizer diante de Deus?
Agora, se eu for conivente com o erro, eu e ele é que vamos prestar conta diante de Deus. E eu não estou pronto para prestar essa conta, não, jamais. Eu não estou pronto para isso. É isso que Jesus está falando hoje no Evangelho. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Por isso que Pedro, esses dias, ele falou, né? Convém a mim obedecer a Deus do que aos homens. Eu não estou aqui excitando revolução. Eu estou dizendo de uma questão de consciência. Porque na intimidade do meu coração, Deus me disse, isso você não pode fazer. Porque está em desacordo à lei de Deus. É por isso que está essa bagunça. Aí tem aqueles que não querem obedecer à consciência de Deus. Aí o que é que eles fazem? Eles preferem mentir. Eles vão mentindo. Você vai mentir até quando? Vai mentir diante da presença de Deus um dia quando você for chamado. Porque diante de Deus toda a verdade é revelada. Lá diante de Deus nenhuma mentira permanece. Nenhuma. Porque eu posso mentir para você, mas para Deus jamais. Agora, o que é que leva as pessoas a não agirem de acordo com a consciência diante de Deus? Por que elas se deixam levar? Primeiro, porque elas não querem se converter. Elas não querem mudar de vida. Elas não querem obedecer a Deus. Elas não querem ouvir a voz do Evangelho. Ela prefere seguir os maus exemplos dos outros. Ela recusa a autoridade constituída da igreja. Ela recusa. E seus ensinamentos, falta conversão. Se a pessoa não mudar de vida, ela jamais vai ouvir a consciência. Ela vai sempre querer procurar uma solução em outro lugar. Aí ela justifica-se, ela pega um ateu que falou alguma coisa, ela pega alguém que falou alguma coisa que está fora dos ensinamentos da igreja para justificar o erro que ela quer continuar. E ela diz, mas a igreja mudou. Não, a igreja não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não, mas a gente tem que se adaptar ao mundo. Então tá certo, né? Então somos nós. Não, falar diferente. Então é Deus que tem que se adaptar a essa bagunça que está aí. Então é isso que você está falando. Porque os tempos mudaram, não é isso? Então você está dizendo que eu tenho que me adaptar à bagunça. E Deus também tem que se adaptar. Não. Infelizmente não. Felizmente. Nada disso. É nós que temos que nos adaptar a Deus, aos ensinamentos da igreja. Nós somos mentirosos, que queremos seguir as nossas vozes interiores e não queremos seguir a voz de Deus. Nós é que temos que nos adaptar a Deus. Porque se eu quero que Deus se adapte a mim, então, meus irmãos, Deus deixa de ser Deus e eu me torno Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.